Meu tio Antônio costumava ser guarda florestal nas profundezas da densa Floresta Nacional de Iguaçu, no Paraná. Ele vivenciou inúmeras noites de aventuras e perigos, desde tigres rondando acampamentos à solta até caras bêbados se afogando nas turbulentas corredeiras e tristes episódios de crianças sucumbindo à hipotermia, seus corpos encontrados encaixados nas bases das altas árvores de pinheiro. Muitas coisas estranhas e assustadoras cruzaram seu caminho, mas Antônio nunca pareceu perturbado ao contar essas histórias. Para ele, era apenas parte do trabalho. Certa noite, durante uma visita à casa dos meus avós, Antônio decidiu levar meu irmão, Carlos, e eu para uma caminhada pela floresta. Enquanto os adultos preparavam o jantar, os outros dois meninos estavam absortos em um videogame, limitados a apenas 2 jogadores. Nosso tio queria nos dar atenção especial, especialmente a mim, por ser a única menina. Ele costumava dizer que eu era sua protegida. Caminhamos por cerca de 20 minutos pela floresta exuberante, onde o ar estava impregnado com o perfume da mata tropical. A umidade e a densa vegetação criavam uma sensação de mistério ao nosso redor. Porém, a calmaria daquela noite se desfez quando Antônio parou abruptamente em uma área pantanosa da floresta. Ali, em meio ao pântano, vimos algo que era completamente estranho e fora do lugar, algo que desafiava a lógica e a realidade. Uma escada de madeira erguia-se do solo pantanoso, aparentemente indo em direção ao nada. Era como se alguém tivesse construído uma casa ali, mas tudo, exceto as escadas, tinha sido engolido pelo pântano. No topo das escadas, encontrava-se um pequeno patamar com um tapete de boas-vindas, completamente limpo e intocado pelo caos que circundava o local. A perplexidade e a confusão se espalharam por nossos rostos enquanto encarávamos aquele fenômeno inexplicável. Olhei para Antônio em busca de respostas, mas sua expressão era um misto de terror e incerteza. Seus olhos, normalmente firmes e confiantes, vagavam pelas sombras das árvores ao redor, como se procurassem algo que não podiam ver. Ele agarrou nossas mãos e começou a andar 2 vezes mais rápido, me deixando para trás, já que eu era a mais baixa e não conseguia acompanhar seu ritmo. Fui levada de volta para casa para a segurança do lar, e só paramos quando estávamos diretamente ao lado da casa dos meus avós. Ali, Antônio nos fez uma advertência solene e misteriosa. Ele nos ordenou que não disséssemos uma palavra sobre o que tínhamos visto, especialmente AOS meninos, e que nunca saíssemos de vista da casa sem ele conosco. Sua expressão, normalmente tranquila, estava tensa e carregada de um segredo que ele não estava disposto a compartilhar. A confusão e o medo que experimentamos naquela noite mantiveram nossas bocas seladas. Anos se passaram e o segredo daquela noite permaneceu enterrado em nossos corações. Recentemente, voltei para a casa dos meus avós para convencer Carlos a me acompanhar e verificar a escada misteriosa. Foi difícil convencê-lo a ir, mas, no final, ele concordou, desde que trouxéssemos uma arma e nosso fiel mastim, Rufus, um cão de R$ 200. Chegamos ao mesmo local onde a escada deveria estar, mas não havia nada lá. Era como se o fenômeno tivesse desaparecido, engolido pelas sombras da floresta. Apenas um claro vazio, sem pedaços de metal, sem tapete, apenas um espaço vazio e uma profusão de cogumelos que pareciam brotar do solo pantanoso. Os cogumelos poderiam ter sido nosso jantar se Rufus não tivesse rosnado no momento em que nos aproximamos deles, como se alertasse para algo que estava além de nossa compreensão. Pode ter sido apenas uma ilusão passageira, um vislumbre de algo que não pertence a este mundo. Saímos rapidamente e nunca mais voltamos àquele local. Guardamos nosso segredo e nunca contamos a ninguém sobre o que vimos, mantendo o mistério e o medo daquela noite para nós mesmos, como uma sombra na floresta de Iguaçu. Antes de continuarmos nessas histórias de arrepiar,
Que tal deixar seu like logo no início? Assim você já demonstra que está pronto para essa incrível jornada pelo suspense e mistério. Agora, prepare-se para sentir a adrenalina enquanto desvendamos os segredos ocultos. Vamos lá! Eu trabalhei como guarda florestal no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães nos anos 90, antes de me mudar para o Parque Nacional de Itatiaia. Minhas responsabilidades eram variadas, desde patrulhar trilhas até orientar grupos de turistas sobre a rica biodiversidade do parque e sua história. No entanto, entre esses momentos de tranquilidade, existiam experiências que não conseguia explicar. Em uma manhã ensolarada, durante uma patrulha na trilha das cachoeiras, fui interrompido por um som estranho vindo de uma área arborizada próxima. A curiosidade e o dever me levaram a investigar. À medida que me aproximava, o som se tornava mais agudo e perturbador. Adentrei cautelosamente a área e deparei-me com uma pequena clareira. No centro dela havia uma figura humana, ou pelo menos parecia ser. Sua postura era rígida e estranha, e sua pele translúcida brilhava sob o sol. O som agudo parecia emanar dela, como se fosse parte dela, crescendo em intensidade a cada segundo. Fiquei paralisado, sem saber como reagir. Perguntei se ela precisava de ajuda, mas não obtive resposta. O grito agudo continuou, preenchendo o ambiente, e a figura permaneceu imóvel. Sem opções claras, peguei meu rádio comunicador e chamei por reforços. Enquanto esperava, observei a figura por mais alguns minutos, com aquele grito ecoando pela clareira. De repente, a figura começou a contorcer-se em espasmos e caiu no chão, imóvel. O grito cessou instantaneamente, deixando um silêncio perturbador no ar. Quando meus colegas de trabalho chegaram, examinamos a figura caída, mas não encontramos nenhuma explicação. Era como se a figura tivesse desaparecido completamente, deixando apenas uma mancha na grama onde estivera deitada. Relatei o incidente às autoridades do parque, mas ninguém conseguiu encontrar uma explicação plausível. O incidente permaneceu um enigma. Essa experiência me assombrou por muito tempo, e eu hesitei em compartilhá-la com meus colegas de trabalho, temendo que parecesse uma história inventada. A natureza do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, com sua beleza e mistérios, deixou uma marca profunda em mim. Outra experiência intrigante aconteceu durante a temporada de incêndios em uma área remota do Parque Nacional de Itatiaia. Recebemos um alerta de alto risco de incêndio e todos estavam em alerta máximo. Meu dever era patrulhar a região em busca de possíveis focos de incêndio. Certa manhã, recebi um telefonema informando que havia fumaça em uma área onde acampamentos não eram permitidos. Imediatamente, segui em direção ao local. Quando cheguei lá, deparei-me com um acampamento improvisado, longe das áreas designadas para acampamento. A cena era bizarra. Uma lona rasgada estava amarrada com cordas, criando um abrigo improvisado. Ao lado, havia um par de sapatos velhos, um deles com um buraco na ponta. 5 meias pretas, encharcadas, pendiam de um galho próximo. Parecia um acampamento de alguém que não deveria estar ali. Revisei o local e encontrei pegadas descalças que levavam para fora do acampamento. Segui essas pegadas, imaginando para onde essa pessoa teria ido descalça em uma floresta como essa. No entanto, quando retornei ao acampamento, tudo estava intacto novamente, como se ninguém tivesse estado lá. Fiquei perplexo e relatei o incidente às autoridades do parque, mas eles não conseguiram encontrar uma explicação lógica para o que eu tinha testemunhado. O incidente permaneceu como um dos muitos mistérios que rondam o Parque Nacional de Itatiaia. O que poderia levar alguém a criar um acampamento tão estranho em uma área remota? Minha primeira experiência inexplicável ocorreu durante uma operação de busca e resgate no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Um caminhante do sexo masculino de meia idade havia desaparecido de seu grupo e eu fui chamado para auxiliar nas buscas.
Minha missão era verificar a área onde ele foi visto pela última vez. Em um quadriciclo, percorri a trilha até encontrar o ponto inicial das buscas. Comecei a procurar por pistas e rastros, mas não obtive sucesso. Desmontei do quadriciclo e continuei a pé. Caminhei por cerca de 20 minutos, atravessando vegetação densa, até que ela ficou tão impenetrável que não pude mais prosseguir. Era estranho, pois geralmente as pessoas que se perdem tendem a descer, não a subir por encostas íngremes como essa. Nesse ponto, fiz uma chamada de rádio para relatar minha posição e informar que estava prestes a voltar. Mas, para minha surpresa, fui informado de que o caminhante desaparecido já havia sido encontrado há cerca de 10 minutos. Perplexo, comecei a retornar ao quadriciclo, mas, ao chegar lá, percebi que meu colega, que deveria estar comigo, não estava mais presente. Tentei me comunicar com ele pelo rádio, mas não obtive resposta. Comecei a sentir uma sensação estranha de estar sendo observado. Voltei à trilha e, de repente, ouvi passos pesados se aproximando por trás de mim. Perguntei quem estava ali, mas não obtive resposta. Os passos continuaram se aproximando e eu podia sentir uma presença atrás de mim. Quando me virei para encarar a pessoa ou criatura que se aproximava, a figura simplesmente desapareceu diante dos meus olhos. Fiquei atônito, incapaz de compreender o que havia acontecido. Era como se a figura nunca tivesse estado lá. O medo começou a se apoderar de mim, mas continuei meu caminho, tentando afastar a sensação de que algo estava errado. À medida que prosseguia, os passos pesados continuaram a me seguir, sempre mantendo uma distância próxima. Eu me sentia como se estivesse sendo caçado, mas não conseguia ver quem ou o que estava atrás de mim. Com o coração batendo descontroladamente, continuei a avançar pela trilha, esperando alcançar o grupo de busca e resgate. A sensação de ser observado nunca desapareceu, mas a figura misteriosa permaneceu invisível. Finalmente, consegui retornar ao local onde o caminhante desaparecido foi encontrado. Meus colegas de trabalho estavam lá, mas ninguém sabia o que tinha acontecido comigo. Expliquei minha experiência, mas eles pareciam incrédulos. O restante da operação de busca e resgate transcorreu sem incidentes, e o caminhante desaparecido foi encontrado ileso. No entanto, eu não conseguia tirar da mente a sensação de que algo inexplicável havia acontecido na floresta naquele dia. Essas experiências inexplicáveis que vivenciei nos parques nacionais do Brasil me deixaram intrigado e perturbado. A natureza, apesar de sua beleza, guarda segredos e mistérios que desafiam a compreensão humana. Elas são lembranças que carrego comigo, um lembrete de que, por mais que conheçamos a natureza, ainda há muito que não entendemos. Esses mistérios permanecerão em nossas mentes, como sombras nas profundezas das florestas brasileiras, esperando para serem desvendados por aqueles dispostos a explorar o desconhecido e enfrentar o inexplicável. Afinal, a natureza, com sua vastidão e complexidade, continuará a nos surpreender com seus segredos, mesmo que nunca possamos compreendê-los completamente. Se gostou dessas histórias arrepiantes, não perca os próximos relatos de suspense e mistério. Siga nosso canal e ative o sininho de notificações para receber todas as atualizações em primeira mão. E não se esqueça de conferir o link abaixo para descobrir algo que pode mudar sua vida de maneira incrível. Clique agora e mergulhe em novas experiências. Sua curiosidade pode ser a chave para algo surpreendente.